Quando Elisa, uma jovem simples, de olhar doce e mãos calejadas, descobriu que estava grávida, pensou que o mundo inteiro caberia no sorriso de Ricardo, o milionário por quem se apaixonara perdidamente. Mas, naquele dia chuvoso, quando finalmente criou coragem para contar, a resposta dele foi como uma lâmina fria, cortando sua alma. Isso não é problema meu. Não ouse destruir minha vida com essa história. Elisa saiu do escritório dele tremendo, com a chuva misturando-se às lágrimas. Naquele instante, entendia que sua vida mudaria para sempre. Ela não sabia como criaria um filho sozinha, mas sabia que precisava ser forte. Moça humilde, ingênua de família simples, foi criada somente pela avó que a criou com muito amor. Agora está sozinha, pois a avó não vive mais. Teve que aprender a seguir com a vida conforme ela é. Até conhecer o senhor Ricardo, um jovem de família tradicionalista, donos de uma empresa multinacional. Super ambiciosos, ele se apaixonou por ela à primeira vista. Depois do abandono, Elisa encontrou abrigo numa velha casa emprestada no interior, com paredes descascadas e janelas que deixavam o vento entrar. Quando o bebê nasceu, o pouco que tinha se tornou ainda menos, mas seu amor se multiplicou. Todas as manhãs, ela aquecia a casa com o cheiro simples de comida caseira, enquanto embalava o pequeno Samuel nos braços. Mesmo exausta, nunca deixava de sorrir para ele. Era sua única força, mas a vida era dura demais. E Elisa sabia que aquele começo ainda estava longe de ser o fim de suas provações. Continue acompanhando, porque o destino está prestes a surpreender Elisa de um jeito que mudará tudo. Os dias de Elisa começavam antes do sol nascer. Enquanto Samuel dormia enrolado em um cobertor gasto, ela lavava roupas para os vizinhos, cozinhava para fora e aceitava qualquer trabalho que pagasse algumas moedas. Muitas vezes deixava de comer para que o filho tivesse o suficiente. Quando a noite chegava, seus braços doíam, seus olhos ardiam, mas bastava olhar o rosto sereno de Samuel para lembrar-se do motivo de tudo. Ele era sua promessa silenciosa de que, um dia, aquele sofrimento faria sentido. Era fim de tarde quando tudo desabou, literalmente. Voltando do mercado, as sacolas se rasgaram, e metade do que Elisa havia comprado rolou pela rua de terra. Samuel chorava no colo, e o peso da vida inteira parecia cair junto com as latas espalhadas. Antes que ela pudesse se abaixar, uma voz masculina e calma surgiu atrás dela. "Deixa que eu te ajudo." Elisa virou-se e encontrou um estranho de olhar sereno e gesto gentil. Não sabia quem ele era, mas naquele instante, pela primeira vez em muito tempo, sentiu que o destino talvez estivesse prestes a mudar. Enquanto Elisa tentava seguir sua vida, longe dali, Ricardo, o milionário que a rejeitara, recebeu uma informação que o deixou paralisado. Um funcionário, sem saber da história, comentou ter visto uma jovem com um bebê muito parecido com ele, vivendo num bairro simples do interior. Ricardo riu de nervoso no início, mas quando viu uma foto tirada de longe, o sangue gelou. Os olhos do bebê eram exatamente como os seus. A primeira sombra de dúvida e culpa atravessou seu peito pela primeira vez. Ricardo não perdeu tempo. Assim que descobriu onde Elisa morava, foi até lá, chegando em seu carro luxuoso, que destoava completamente das casas simples da rua. Elisa saiu com Samuel no colo, surpresa, e imediatamente desconfiada. "Eu só quero conversar", disse ele, tentando aproximar-se. Ela deu 2 passos para trás. "Conversar? Depois de me chamar de mentirosa? Depois de virar as costas para mim e pro nosso filho?" O silêncio pesou.
Ricardo abriu a boca para responder, mas Elisa ergueu a mão. Não precisa. Eu não devo mais nada a você. A vida já me ensinou a seguir sozinha. Pela primeira vez ele percebeu que talvez fosse tarde demais. 2 dias após o confronto, Elisa recebeu uma visita inesperada. Um senhor de terno simples e educado, que se apresentou como advogado da família de Ricardo. Preciso falar com você. É urgente. Sentaram-se à mesa da pequena cozinha. O homem abriu uma pasta cheia de documentos antigos. Há coisas que você precisa saber sobre o pai do seu filho. Elisa franziu o senho. O que isso tem a ver comigo? O advogado inspirou fundo. O pai de Ricardo, antes de morrer, deixou registrado que qualquer herdeiro do seu filho teria direitos e que Ricardo jamais deveria rejeitar um descendente. Elisa arregalou os olhos. Está dizendo que meu filho tem direito à família dele? Muito mais do que isso. A verdade é que Ricardo sempre soube que seu pai temia que ele repetisse erros do passado. E agora, essa história está prestes a se repetir, disse o advogado, empurrando os papéis para ela. No coração de Elisa, um misto de medo e esperança começou a nascer. Com os documentos ainda sobre a mesa, Elisa passou a noite em claro. O advogado havia explicado tudo. Samuel tinha direitos, proteção, e Ricardo poderia ser obrigado a assumir sua responsabilidade. Mas enquanto embalava o bebê, uma dúvida ainda maior apertava seu peito. E se permitir a aproximação dele trouxesse mais dor? O rosto gentil do homem que a ajudara no mercado também voltava à sua mente. Desde aquele dia, ele sempre aparecia para saber se ela precisava de algo, com um cuidado que não pedia nada em troca. Elisa respirou fundo, sentindo o peso de um futuro dividido. Eu só quero fazer o melhor por você, meu amor, sussurrou para Samuel. E naquele instante percebeu. Não era apenas uma escolha entre 2 homens, mas entre 2 caminhos completamente diferentes de vida. Na madrugada seguinte, Samuel começou a respirar rápido demais. Elisa o tomou nos braços, sentindo o coração despencar no peito. Aguenta firme, meu amor. Por favor. Correu até o pequeno hospital da cidade, mas ao chegar, mal conseguia falar de tão desesperada. Enquanto os médicos examinavam o bebê, 2 homens apareceram ao mesmo tempo pela porta. Ricardo, com os olhos arregalados de medo, e o homem gentil, que havia seguido Elisa ao perceber que algo estava errado. O que aconteceu com o meu filho? Ricardo gritou sem conseguir se controlar. Elisa, com o rosto molhado de lágrimas, sentiu o mundo girar ao ver os 2 ali, lado a lado. O médico saiu da sala com expressão séria. Ele vai ficar bem, mas chegou no limite. Essa criança precisa de estabilidade, de apoio, de uma família presente. As palavras cortaram o ar como uma sentença. Daquele momento em diante, nada seria como antes. O susto no hospital mudou tudo. Sentados juntos na sala de espera, Elisa viu algo diferente em Ricardo. Pela primeira vez, não era arrogância, nem orgulho, era medo de perder o filho. Quando Samuel finalmente abriu os olhos, Ricardo começou a chorar como uma criança. Eu juro, nunca mais vou abandonar vocês. Elisa sentiu o coração estremecer. O homem gentil aproximou-se e falou com doçura. Ele pertence à família dele, e você também merece ser feliz. Com um sorriso triste, ele se despediu, entendendo que seu papel havia sido o de um anjo no caminho dela. Meses depois, a vida de Elisa mudou completamente. Não por dinheiro, mas porque Ricardo se transformou em alguém que ela jamais imaginou. Presente, humilde, dedicado. Na porta da pequena casa, agora renovada, eles observavam Samuel brincar ao sol.
Elisa encostou a cabeça no ombro dele e sussurrou: Finalmente, temos uma família. E ali, naquele momento simples e perfeito, o destino fechou seu ciclo com um amor que renasceu mais forte do que qualquer dor. E se você gostou dessa história emocionante, não esqueça, deixe seu like, compartilhe com alguém especial e comente o que mais tocou seu coração. E claro, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas histórias apaixonantes. Sua participação faz toda a diferença aqui.